Agora a gente chegou na parte que eu gosto, tropa. Eu não fecho essa live aqui enquanto eu não ajudar você na corrida, cara. Se você sair dessa live aqui e falar, Otávio, eu não aprendi nada de corrida, a gente abre live de novo, de madrugada, domingão de novo, porque não, cara, eu respiro corrida, rapaziada. Eu gosto muito de corrida, tá? Eu tenho o índice máximo da corrida desde que eu comecei a me preparar para o concurso, então assim, eu acho que tem muito para agregar para vocês aqui. Tá? Para vocês terem ideia, nessa última semana, acho que foi na quinta-feira, eu até mandei um treino pro Otávio. Eu faço treino de ritmo e eu corro 4 quilômetros no ritmo do melhor tempo no TAF. Então, além de fazer o trabalho de intervalado, a gente vai falar sobre isso. No meu treinamento, eu já corro abaixo do ritmo que é exigido lá no TAF de vocês, tá? Então, aqui a gente tem os índices, né? Masculino, feminino, e a gente vai ver mais para frente aí os bisus de corrida. Pode passar, Otávio, tá? Então, vamos entender o bicho-papão aqui, ó. Objetivo da corrida: mensurar indiretamente a capacidade aeróbica do candidato por intermédio da corrida de 2.400 metros. Esse é o objetivo da corrida e está lá na nossa resolução. Procedimento: a corrida de 2.400 metros deverá ser cumprida no menor tempo possível, tá? Na pista de atletismo lá. Vestuário adequado, tá? E aí essa parte burocrática você vai ter que baixar a resolução e ler lá no edital. Pode passar, Otávio. Não será permitido o uso de acessório pelo candidato, tá? Exceto o pessoal que usa óculos de grau pode, e relógio, tá? Eu não sei se relógio GPS pode, mas relógio não tem nenhuma especificação lá na resolução. Eu acredito que possa. Eu vou estar indo com relógio GPS. Se não puder, se não puder usar o relógio, eu deixo guardado com alguém lá. O relógio de pulso pode. Não tem problema não. Se for GPS, se não for, sendo de pulso aqui pode. Só não pode correr com celular. Aí é aquilo que eu falei, ó. Não será permitido o candidato parar ou abandonar o trajeto. Aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? Isso é até um pensamento que eu tive. Porque assim, todo mundo vai estar correndo próximo da raia 1. Se você for ultrapassar algum candidato, pelo amor de Deus, não inventa de ultrapassar o candidato pela raia da esquerda. Pela esquerda do candidato. Por quê? O candidato, às vezes, ali, ele tá tão apavorado na corrida que, às vezes, ele pode te dar um jogo de corpo ali e você pisar no gramado para dentro da pista. E se o policial militar ali vê você pisando dentro da pista, você tá fora. Então, se você for fazer ultrapassagem na pista de atletismo, passa por fora. Não tenta passar no cantinho ali. Ah, vai dar. Tem um espacinho ali, eu vou passar na esquerda. Aí o candidato na sua frente, ele te dá um galeio pro lado ali, você perde o equilíbrio e pisou na grama ali. Você acabou de sair do trajeto. Então, toma cuidado com isso, porque o candidato da sua frente, ele não tá te vendo. Ele não sabe que vai passar ali na esquerda. E ele, sem maldade, pode encostar em você e você cair para dentro. Ou pisar na grama ali. Se você relou na grama ali, você fugiu do percurso. É permitida apenas uma tentativa, tá? E aí tem um bizu muito importante que o Otávio já até deixou no canal dele, que você tem que bradar o seu número lá em voz alta sempre que você passar perto ali da tua barraca. O Otávio deixou isso bem claro nos vídeos dele, você pode procurar lá depois. E aí vem de novo essa informação do relógio, né, o tempo vai ser o oficial da banca, não é o do seu relógio. Pode passar esse daí, Otávio. João Vitor, pode usar relógio para marcar tempo. Acabou de pagar o bizu pra gente aqui. Só não pode usar celular. Essa imagem é da própria resolução. Pode passar, Otávio. Aí tá os índices, tá? A tabela de treinamento e parciais de corrida. Esse aqui é o bônus da live, viu, rapaziada? Eu vou explicar para vocês a tabela aqui. E talvez essa seja a maior contribuição minha com vocês na live. Por quê? Eu me dei o trabalho de calcular toda a faixa de treinamento para vocês, cara. Toda a faixa. Então, assim, eu vou passar o bizu, eu vou te ensinar a treinar, eu vou te ensinar a fazer aquecimento, eu vou te ensinar a organizar a tua semana e de brinde, cara, o Otávio vai deixar para vocês aí já a tabela de treinamento. Denilson, você inventou essa tabela? Denilson, você pegou essa tabela de cabeça? Por óbvio que não. Eu fiquei quase 2 horas do meu dia calculando o ritmo aqui para montar essa tabela para vocês. Por quê? Isso é fórmula de fisiologia do exercício. Isso é fórmula que os educadores físicos usam para trabalhar com o atleta na pista de atletismo. Então, os valores que estão ali não é da minha cabeça, candidato. Aquilo ali não é, eu acho que o candidato tem que correr nesse ritmo, né? Tem pessoa que estuda isso. Hoje,
a tecnologia trabalha muito ao favor do atleta que treina na pista de atletismo, principalmente os atletas olímpicos. Então, assim, esses caras inventam fórmulas, né, de ritmo de trabalho, para quanto você tem que correr 400 metros, para quanto que você tem que correr 800 metros, para quanto que você tem que correr no ritmo para continuar evoluindo, né? Então, dá trabalho fazer essa tabela. Isso aqui não é da minha cabeça. Então, a informação que eu vou passar para vocês na tabela aqui, cara, se você cumprir a tabela ali, você vai evoluir na corrida. Não tem como, cara. Não tem como. Tem fórmula para isso, entendeu? Então, pode ir passando aí, Otávio. Tá aí, ó. Tabela de treinamento e parcial. Antes da gente falar de treinamento, vocês têm que entender, tá? Então, assim, ó, importante. Essa tabela é para os candidatos que já correm por 20 minutos ininterruptos. Denilson, eu não corro ainda por 20 minutos direto. Essa tabela serve para mim? Não, você pode amassar essa tabela e jogar no lixo, tá? Porque se você não consegue correr por 20 minutos, o seu objetivo é correr por 20 minutos. O primeiro objetivo seu na corrida tem que ser esse. Como você não tem tempo de preparação, porque assim, qual que é o melhor do cenário? Qual que é assim, do ponto de vista de saúde? O ideal é você correr 3 vezes por semana, né? Na verdade, o ideal mesmo é você começar caminhando, fazer ali alguns meses de adaptação na caminhada, sair da caminhada, começar a intercalar corrida com caminhada, e depois que você estiver bem adaptado à corrida com caminhada, você propriamente começa a correr. Qual que é o problema disso, Denilson? O TAF está aqui. Você não tem tempo para fazer uma adaptação saudável na corrida. É lógico, o candidato que já veio se preparando, ele já está adaptado na corrida, mas se você deixou para a última hora, você vai ter que treinar só para completar o TAF. Não dá para inventar moda. Denilson, eu comecei a correr agora, eu vou conseguir ir bem no TAF? Não. Pô, Denilson, então vou sair da live, cara, porque você entrou aqui, você falou para mim que ia dar bizu de corrida, eu vou te passar a visão, mas milagre não existe, cara. Melhorar na corrida, assim como na barra fixa, leva tempo. Então, se você deixou para a última hora, você tem que treinar só para completar o TAF, para não ser eliminado. Se você inventar moda, você vai se machucar, tá? E a gente vai falar disso já do pessoal que infelizmente, por causa de um TAF ali, o candidato às vezes acaba até perdendo a vida, né? Eu vou explicar para vocês por que isso acontece, tá? E a gente vai falar sobre os treinamentos, tá? Então aí, só para vocês entenderem a tabela, a gente vai voltar nessa tabela mais vezes. Por exemplo, ó, o candidato que precisa só fechar, só não ser reprovado no TAF, ele precisa correr por volta ali, mais ou menos para 2,5 minutos. Cada volta dele tem que ser em 2 minutos e 5. O ritmo que ele tem que correr lá no TAF para não ser reprovado, né, tá próximo ali de 5,13 minutos por quilômetro, ou 11,5 quilômetros por hora, tá? E se você correr a 11,5 km por hora no TAF, você vai fechar o seu TAF com 12 minutos e 31. Aí você vai conseguir a pontuação mínima e não vai ser reprovado. Ou seja, resumindo aqui, para você não ser reprovado no TAF, você precisa suportar a velocidade de 11,5 km por hora por 2.400 metros. Porque se você suportar essa velocidade, você vai fechar o seu TAF com 12 minutos e 31. Se você passar de 13 minutos, você reprova. Então, se você começou a treinar agora para o TAF, tá? Você vai ter que forçar uma adaptação na caminhada, já que a gente vai falar sobre isso, tá? Vai começar a intercalar corrida com caminhada e o seu objetivo vai ser simplesmente suportar o ritmo de 11,5 km por hora, só. Denilson, mas eu quero fazer 20 no TAF. Esquece, cara, você começou a treinar agora. O pessoal que vai fazer 20 no TAF já está treinando há muito tempo. O Otávio é prova disso, o Otávio já fez o TAF. A galera que vai para 20 pontos é trabalho, cara. O cara tá se dedicando, não é de agora. O cara não deixou para começar a correr depois que veio a aprovação. Ele já está correndo há mais tempo. Então, ele tem condições de correr para 20 pontos. Se você está começando a treinar agora, tá? A orientação que eu te dou é foca em não ser reprovado na corrida. Se lá no dia você correr um pouquinho a mais, padrão, excelente. Mas não mentaliza isso. Por quê? Porque senão você vai na pista de atletismo, né? Você vai lá no dia do TAF e vai tentar acompanhar os outros candidatos. E às vezes o candidato que está na sua frente está muito mais preparado que você. E na primeira volta, você faz a cagada de acompanhar o candidato que está muito na sua frente, está muito melhor condicionado que você.
Ou às vezes um candidato que está mal condicionado, mas é emocionado. Aí você vai na cola do cara ali, na primeira volta você morre junto com ele. Ou você vai na cola de alguém que já está muito bem condicionado, achando que vai acompanhar aquele cara, na primeira volta você morre. Porque o cara continua e você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então tenha consciência. E aí já tem aqui... Denilson, só uma dúvida. Só uma dúvida aqui. Quando você fala que ele tem que correr por 20 minutos ininterruptos, qual seria esse ritmo que ele deve sustentar por 20 minutos? Isso é bacana. Bom Otávio ter falado isso. Não tem ritmo, rapaziada. Para você começar a seguir essa tabela mais ou menos por cima, você só precisa correr por 20 minutos. Denilson, eu faço 8 minutos por quilômetro na corrida, não tem problema. A diferença é que se você está com um ritmo fora da tabela, você nem vai treinar tiro. A gente vai falar sobre isso. Por exemplo, o candidato que já está conseguindo correr por 20 minutos, né? Aí você viu lá na corrida que você precisa melhorar o seu condicionamento aeróbico, né? E o seu condicionamento cardiovascular. A gente vai falar sobre isso já já. Se você não está encaixado nessa tabela, o teu ritmo está muito baixo, você simplesmente não vai treinar tiro, né? Então, você vai aprender ao longo do PDF aqui que você fazer estímulos na ladeira é tão benéfico quanto treinar tiro. Porque para você treinar tiro, candidato, você já tem que ter uma adaptação fisiológica ali, você já tem que suportar a corrida. Quem não está conseguindo suportar a corrida, essa tabela de tiro de 400 metros, de 800 metros, de trabalho ritmado de 4 a 8 minutos, não vai funcionar. Porque você não tá conseguindo nem suportar uma corrida leve, né, para propriamente treinar tiro. Mas como é que você vai fazer para evoluir o seu condicionamento cardiovascular se você não consegue treinar tiro ainda? Você vai subir ladeira, cara. Tá? E eu tô até falando pro pessoal de Pouso Alegre que ainda não tá conseguindo treinar tiro, para variar o estímulo, né? Você pode subir ladeira. O simples fato, né, de você subir um morro num ritmo leve, não precisa forçar, você tá muito mal condicionado. Então, só de você subir o morro, o próprio morro vai te fadigar. O próprio morro vai fazer a sua frequência cardíaca subir. E o que é o treinamento de tiro de 400 metros? Nada mais é que você brincar com a sua frequência cardíaca. Quando você faz um tiro de 400 metros, o seu objetivo é elevar o seu batimento cardíaco. Esse batimento cardíaco eleva, você faz um intervalo breve ali de 2 minutos no máximo, a sua frequência cardíaca cai, o seu corpo relaxa e você repete esse estímulo. Você vai repetindo esse estímulo. E o que você ganha fazendo um tiro de 400 metros? O que você ganha fazendo um treino intervalado? O seu coração, ele é um músculo como qualquer outra parte do seu corpo. Então, o trabalho de tiro de 400 metros nada mais é do que gerar naquela semana um estímulo no seu coração. É como se você estivesse treinando o seu coração. Você eleva a sua frequência cardíaca, ela baixa, você repete esse estímulo de novo, sua frequência cardíaca sobe, aí você descansa para fazer de novo uma repetição de 400 metros, sua frequência cardíaca relaxa, aí você repete o estímulo, a sua frequência cardíaca sobe, e você vai brincando com a sua frequência cardíaca. E você ganha o quê? Você ganha condicionamento cardiovascular no médio e longo prazo. Denilson, quando que eu vou ver o resultado de um trabalho de tiro de 400 metros? No mínimo 4 semanas. É por isso que eu falei, não existe milagre. Você não vai fazer um tiro de 400 metros hoje e semana que vem você, pô, Denilson, o treino fez efeito mesmo, eu tô correndo bem pra caramba. Não é assim. Você tem que entender que é um trabalho de formiguinha. Mas você fazendo o estímulo corretamente, eu te dou a certeza que, cara, você vai melhorar o seu condicionamento cardiovascular e você vai melhorar o seu condicionamento aeróbico. A gente vai falar sobre cada um desses estímulos mais para frente. Otávio, pode passar aí. Aí tá a tabela feminino, tá? Mesmo padrão, já que a gente vai voltar nessa tabela, tá, pessoal? Aí, pessoal, ó, vamos por nível, tá? Já que a gente vai falar de treinamento, então, como eu disse, eu vou pegar aquele cara que não tá começando, que ainda não corre, tá com dificuldade na corrida, eu vou ajudar aquele cara que tá moderado e vou pagar o bizu também para aquele cara que tá quase fechando o TAF, tá? Então, Denilson, eu comecei a correr agora, tá? Não vim me preparando com antecedência, tá? O que eu tenho que fazer? Porque o TAF tá chegando, né? Eu não tenho todo o tempo do mundo para me preparar para o TAF. O TAF tem uma data marcada, né? Então você não pode chegar lá, olha, eu não estou preparado ainda, meu condicionamento não está em dia. Tem como eu fazer o TAF em janeiro do ano que vem? Não tem como. O TAF é naquela data e naquela data você vai ter que correr 2.400 metros. E se você não correr naquela data os 2.400 metros no tempo que a banca está pedindo, você está fora. Então, se você está começando a correr agora, você já vai pegar o tênis e vai sair na rua correndo? Claro que não. Porque o seu objetivo na corrida, o que vai te fazer melhorar na corrida é
desenvolver o seu condicionamento aeróbico e o seu condicionamento cardiovascular. Denilson, como é que eu melhoro o meu condicionamento aeróbico, corrida leve, tá? Para melhorar o seu condicionamento aeróbico, o seu coração tem que trabalhar em baixa frequência. Então, se você está começando a correr, você não precisa já começar correndo. Você vai fazer uma adaptação, vai forçar a sua adaptação na caminhada. Então, o que você vai fazer? O seu objetivo é fazer 20, 30 minutos de caminhada todo santo dia. Por quê? Porque o TAF é agora. Se o TAF tivesse mais tempo, eu ia falar, olha, caminha 3 vezes por semana, caminha 4 vezes por semana. O TAF do CFO é praticamente agora. Então, assim, você caminhar todos os dias não tem contraindicação médica nenhuma. Você pode ir até no médico, o médico, inclusive, vai falar, não, você quer caminhar todo dia, começa hoje. Porque a caminhada ela tem baixo impacto, pessoal. Então, quando você começa a correr, você tem que descansar mais vezes na semana. A caminhada não. A caminhada ela tem menos impacto. Então, você consegue caminhar hoje, você consegue caminhar amanhã, você consegue caminhar a semana inteira, tá? Ainda assim, vale a pena o quê? Você descansar no final de semana. Então, você tem que forçar a sua adaptação na caminhada para você não ser reprovado lá no TAF. Então, o que você vai fazer? Você vai começar, já que vai ter um slide ali mostrando para você uma organização certinho, você vai forçar a sua adaptação na caminhada. Como é que você se adapta rápido na caminhada? Você tem que repetir aquilo, cara. Então, assim, você vai tentar caminhar, por exemplo, de segunda a sexta-feira, de 20 a 30 minutos. Faz a primeira semana inteira só caminhando. Na segunda semana, você começa caminhando 10 minutos e tenta intercalar a corrida leve com caminhada. Lembra, o teu condicionamento aeróbico ele vai melhorar mesmo você caminhando, porque você está tão mal condicionado que o simples fato de caminhar já vai fazer o seu coração trabalhar em baixa frequência ali. E o seu coração trabalhando, você vai ganhando condicionamento aeróbico, a caminhada vai preparando a sua musculatura para absorver o impacto da corrida e você vai ganhando condicionamento já. Se você quiser até forçar um pouco mais o seu coração, você pode caminhar, de repente, numa ladeira. Se tem um morro perto do local que você caminha, faz aquele trajeto, pega um pouco, sobe um pouco do morro, volta e continua caminhando. Faz isso a semana inteira. Na segunda semana, você começa a intercalar a corrida com caminhada, né? Aí vai chegar um momento que você vai perceber que você está ficando bom nos trotezinhos, né? Você vai conseguir caminhar, vai conseguir trotar ali por 3, 4 minutos, e aí, quando você chega nesse ponto, rapidinho você está trotando por 20 minutos. Você tem que ter paciência e ter uma frequência semanal alta para forçar a sua adaptação, para forçar o seu organismo a se adaptar na corrida, na caminhada, para depois você conseguir propriamente treinar a corrida. Pode passar, Otávio. Aí, pessoal, o exemplo que eu dei para quem está com dificuldades, quem está começando. Ó, você vai começar aquecendo, tá? Vamos falar da importância do aquecimento, por quê? Muito atleta, até o pessoal que já compete na corrida, não dá valor no aquecimento, tá? Eu vou dar exemplo para vocês do seguinte, pessoal. Imagina que você quer preparar um alimento, tá? Na panela de pressão. Quando você pega um alimento e coloca na panela de pressão, você vai lá na pia, enche a panela de pressão de água até cobrir o alimento. Você coloca a panela de pressão no fogo, tampa a panela, né? E você liga o fogão para esquentar a panela. No momento que você liga o fogão para esquentar a panela, você liga o fogo no máximo. E eu te faço a seguinte pergunta: naquele momento que você ligou o fogo, né? O alimento que está dentro da panela de pressão, ele começou o processo de cozimento dele? Não. Por quê? Porque primeiro o calor do fogão, da boca do fogão, tem que passar para a panela recebe aquela transferência de calor da boca do fogão, a panela esquenta. Quando a panela esquenta, ela transfere aquele calor para a água que está dentro da panela de pressão, a água aumenta a temperatura, começa a borbulhar, e é ali que começa o processo de cozimento do alimento. Denilson, por que viagem é essa, cara? Por que você está dando exemplo de panela de pressão? Entenda o seguinte: quando você vai fazer um estímulo na corrida, é muito semelhante. O seu corpo, naqueles minutos iniciais, ele não está pronto para receber aquele estímulo. Então, você precisa fazer um aquecimento. Então, quando você entende a importância do aquecimento, você para de pular o aquecimento. Por quê? Por exemplo, o pessoal que já coloca o tênis no pé e vai fazer 2.400 metros toda hora que sai para correr. Se você faz uma corrida de 2.400 metros toda hora que você corre, provavelmente o seu treino está por volta de 15 minutos de corrida. Quando você finalizou o treino, é como se o processo de cozimento ali do alimento começou a funcionar e você já parou de correr. Então,
o aquecimento é bom justamente para isso, para você prolongar, para você manter o estímulo por mais tempo, por exemplo, né? Para você fazer um estímulo de 20 a 30 minutos é muito mais benéfico para a sua adaptação na corrida, para o seu organismo, do que você simplesmente fazer um estímulo muito curto, né? Então, aqui em Pouso Alegre, tinha muito candidato fazendo 2.400 metros toda hora. Então, aí você pega o tempo de treino, o candidato só tem 15 minutos de estímulo, só tem 14 minutos de treino. Então, quando o seu corpo acordou para receber o estímulo já acabou. Ou seja, quando o alimento ficou pronto, o processo de cozimento ia começar a acontecer, o estímulo ia começar a acontecer, você interrompeu o treino. Para você ganhar condicionamento aeróbico, você precisa manter uma atividade aeróbica por pelo menos 20 minutos. Se o seu treino não dura 20 minutos, você tem que fazer ele durar 20 minutos. Como assim, Denilson? Intercala a caminhada. Se você não consegue correr por 20 minutos direto, cara, caminha por 10 minutos direto, para depois você começar a intercalar a corrida com caminhada. Qual que é o objetivo aqui? Você passar mais tempo treinando. O teu tempo de treino ficar ali por volta de 20, 25 minutos, no mínimo. Para quê? Para você, de fato, ganhar condicionamento aeróbico. Você não vai melhorar o seu condicionamento aeróbico fazendo corrida de 10 minutos. Não vai. Então, para ganhar condicionamento, você precisa prolongar um pouco o tempo de treinamento. E aí tem outro, João Vitor, eu costumo aquecer leve de 5 a 10 minutos antes de começar a corrida. João, isso é interessante que você falou, porque assim, 5 minutos de aquecimento não existe, cara. 5 minutos de aquecimento assim, não estou sendo ignorante com você, tá, João? Mas assim, o aquecimento, eu falo assim, o aquecimento mínimo, né? Você tem que aquecer por no mínimo 15 minutos, cara. Tá? E a gente vai falar, por exemplo, quando você tira o seu corpo do repouso, né? Imagina o pessoal que corre 2.400 metros, o cara coloca o tênis no pé e sai para correr. Né? A corrida de 2.400 metros é uma corrida muito forte. Então, se você não tem um bom aquecimento, se você não faz um bom aquecimento, você não sinaliza para o seu corpo que você vai entrar em movimento, o que acontece? O teu corpo ele vai gerar uma adaptação fisiológica ali para te manter vivo. Por que os candidatos infartam na corrida, no TAF de 2.400 metros? Olha a importância do aquecimento. Quando você tira o seu corpo do repouso e você, do nada, dá um tranco no seu corpo, você começa a correr num ritmo muito forte, a sua demanda de oxigênio aumenta, a sua contração muscular aumenta e você está saindo do repouso. O seu corpo não foi sinalizado daquilo ali. O seu coração... Ele vai precisar bombear sangue muito rápido. Então, você vai ter o que a gente chama de taquicardia, que é o quê? Você vai ter uma elevação muito exponencial da sua frequência cardíaca, né? O seu coração vai começar a trabalhar numa faixa de batimento muito alta, né? Você vai sofrer muito para suportar aquele estímulo ali, e quando você interromper a corrida, você vai passar muito mal, tá? Eu vou dar um exemplo real para vocês entenderem. Imagina um candidato que ele está treinando para só completar o TAF. Ele precisa correr a 5 minutos por quilômetro. Imagina que esse candidato, se ele faz um bom aquecimento, se o corpo dele já está entendendo que ele vai entrar em movimento, ele correu leve por 15 minutos antes de fazer aquele esforço de 2.400 metros, o coração dele, se ele tiver no ritmo de 5 por quilômetro, o coração dele vai começar trabalhando ali já numa faixa de 150 batimentos por minuto, 160, e vai aumentando gradativamente conforme o tempo que ele permanece correndo. Quando o candidato ele já sai do repouso para fazer aquele mesmo esforço a 5 minutos por quilômetro e ele não está com o corpo, né, aquecido, o corpo dele não, ele vai tirar o corpo dele realmente do repouso para fazer um esforço físico muito grande, ele vai ter um ataque cardíaco, que é o quê? O batimento dele vai lá na casa do chapéu. Então ele já começa a correr, o batimento dele já está ali a 160, 170, e você pode fazer isso se você tem monitor cardíaco, você pode olhar no seu relógio. Por exemplo, quando você for fazer um treino forte, faz o treino sem aquecimento para você ver. Você mal começa a correr e você já olha para o relógio, você está com 170 batimentos por minuto e você nem começou a fazer força. Por quê? Você tirou o seu corpo do repouso e do nada você exigiu uma demanda muscular muito grande. O seu corpo não estava pronto para aquela demanda. Então vocês têm que dar valor no aquecimento, cara. Lá no dia do TAF, aqueçam a musculatura de vocês. O que é um bom aquecimento, Denilson? É 15 minutos de corrida leve. Denilson, eu ficar estendendo o meu pé, alongando o meu pé, é aquecimento? Não é, cara.
O aquecimento, você tem que sinalizar para o seu coração uma demanda maior de batimento cardíaco. Você precisa trotar, porque você vai fazer um esforço na corrida. Você precisa sinalizar para o seu corpo aquele esforço antes de fazer um estímulo forte. Então, você corre 15 minutos leve no mínimo, porque aí o seu batimento já começa a elevar, a sua temperatura corporal já começa a aumentar. O teu corpo já entendeu que você vai entrar em movimento e vai fazer um estímulo forte. E aí você trota leve por 15 minutos, para caminhar por alguns minutos e depois você inicia o seu trabalho forte, entendeu? Então, você entendendo o valor do aquecimento, você nunca mais vai pular a parte do aquecimento. Outro benefício é o quê? O aquecimento vai prolongar o tempo do seu treino. Então, se você não aquece, né, o seu treino fica muito curto. Então, você não perde tempo quando você está aquecendo a musculatura. Lembra? Para você ganhar condicionamento aeróbico, você precisa passar mais tempo tendo estímulo na corrida. Então, você vai forçar um aquecimento de 15 minutos para depois começar a sua sessão principal de treinamento. Por quê? Porque aí você vai fechar o treino, você vai ver ali no teu relógio, pô, eu já estou correndo há 30 minutos. Fiz 10, 15 minutos de aquecimento e depois que eu comecei a, de fato, treinar. E aí você vai ter um tempo suficiente de estímulo e no total semanal você vai ter mais minutos de intensidade na semana ali percorrido. E isso que vai, é igual na barra fixa, você precisa passar mais tempo em minutos ali durante a semana correndo para evoluir o seu condicionamento aeróbico. Aí está uma sugestão que está na tela aí, para quem está se adaptando na corrida, para forçar a adaptação, né? Começar aquecendo, depois começa a intercalar a corrida leve com caminhada. O pessoal que já começou a correr, corre um dia sim, no dia seguinte caminha, depois volta a correr, faz um dia de descanso ali, depois volta a correr. Igual está na tabela aí, não tem erro. Pode passar, Otávio. Fazer fortalecimento, fortalecer o joelho antes da corrida é recomendado. Paulo, na verdade, o trabalho de fortalecimento é essencial, principalmente para quem está começando a correr. Lembra, a corrida ela gera muito impacto no teu corpo. Então, se o seu corpo não estiver preparado para absorver o impacto, né, você vai sentir muita dor muscular ali. Então, você precisa, sim, principalmente se você está começando a correr, fazer um bom trabalho de fortalecimento, tá? Sistematiza o aquecimento, por favor, inicie 10 minutos caminhando, depois 5. Não entendi tua dúvida não, cara. Ele tá pedindo para você deixar de maneira didática, tipo, você tá lá no dia do TAF, como é que você ia fazer? Você ia começar caminhando, aí ia trotar, por quanto tempo você ia caminhar, por quanto tempo você ia trotar, etc. Ah, tá, entendi. É igual no treinamento, cara. Por exemplo, quando você vai fazer uma sessão forte de treinamento, o que você faz? Você trota leve por 15 minutos, então você vai sinalizando para o teu corpo ali que você vai entrar num estímulo forte, você precisa elevar a sua temperatura corporal, então você precisa trotar leve por 15 minutos. É muito comum, né, você pegar ali uma reta de 20 metros e fazer acelerações curtas. Para quê? Para você já sinalizar para o seu coração essa elevação da frequência cardíaca. Para quê? Para você elevar a sua frequência cardíaca por 20 metros só, depois você volta a trotar leve, porque você está mandando sinais para o seu organismo que, olha, eu vou iniciar um estímulo forte daqui a pouco. Então, quando você largar forte lá no TAF, o seu batimento cardíaco vai estar muito mais controlado. Se você não sinaliza para o seu corpo, né, e você tira o seu corpo do repouso, e do nada você tem uma demanda muito maior de oxigênio, né, você precisa contrair muito mais a sua musculatura, né, você vai ter o seu batimento cardíaco, ele vai explodir, cara, ele vai subir muito rápido. Por quê? Porque ele não recebeu aquela sinalização. Então você precisa aquecer. E aquecer, cara, não é ficar alongando o pé, não é ficar puxando. Você precisa se movimentar. O teu corpo precisa de movimento. O seu corpo precisa elevar a frequência cardíaca para ele entender que ele está saindo do repouso. Entendeu? Então, no TAF, o que eu vou fazer? Né? Não é o que eu faria, o que eu vou fazer? Correr leve de 10 a 15 minutos, pegar uma reta curtinha ali de 20 metros, mais ou menos, e fazer alguns estímulos de aceleração. Eu não quero me cansar no aquecimento, mas eu quero sinalizar para o meu corpo, olha, daqui a pouco a gente vai largar no TAF e eu vou precisar, eu estou te sinalizando, né, que a gente vai ter uma demanda grande no batimento cardíaco. Então, eu não quero ter uma estranheza na primeira volta da corrida. Eu quero já largar forte e meu corpo já entendeu que eu vou fazer força, entendeu? Então, o aquecimento é isso. E você tem que fazer isso no teu treinamento. Você vai fazer tiro de 400 metros, você vai ter que fazer aquecimento. Então, você já vai treinar o aquecimento, entendeu? Você vai tirar de letra, cara. Se você pegar a visão que eu estou te passando aqui. 99,999% dos candidatos não fazem isso. O máximo que você vai ver é um candidato puxando a perna, dando uma alongada, colocando
a perna em cima da mureta ali, e é um pouco difícil, viu? Então vocês têm que ficar atento lá no dia, porque não tem um cronômetro falando, candidato, você vai entrar daqui 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então separa ali por baterias, o CFSD ele é mais longo, porque tem mais candidatos fazendo, o CFO você consegue estruturar um pouco melhor, mas sei lá, eu no dia do CFO, como eu chamo Otávio, foi por ordem alfabética, se eu não me engano, eu fui um dos últimos a correr, então eu fui correr lá perto das 16 horas da tarde. Já estava cansado, com a bunda doendo de ficar sentado na arquibancada, então vocês têm que estruturar e ficar de olho, opa, eu devo correr na próxima bateria. Então você sabe que a sua próxima bateria é dali uns 10 minutos, porque só o TAF ali, a galera vai correr, são 12 minutos, 13 minutos. Então, ó, foi avisado que você vai correr na próxima bateria. Já começa a colocar e materializar esse aquecimento que o Denilson está passando para vocês aí, que eu considero fundamental. Porque uma coisa que eu consigo fazer a associação, Denilson, é tipo assim, por que tem essa taquicardia? Por que a gente tem esse mecanismo natural? Porque imagina que eu tô no meio da selva e me aparece uma onça. O que você vai fazer? Você vai disparar, você vai correr, o corpo vai te entregar tudo que tem para fugir daquele perigo. Só que ele não te dá da maneira perfeita para desempenhar uma corrida estruturada como é um TAF. Agora, se você vem mostrando para ele, fala, ó, a gente vai correr, vamos aquecer aqui por 10, 15 minutos, esses pequenos tiros aí que você falou de 20 metros, você já fala, ó, eu vou imprimir em você a necessidade de força. Então, o batimento cardíaco ele está controlado, e isso de fato acontece. O candidato que está despreparado, o coração vem na boca, na primeira volta, aí você fala, putz, mas tem mais 5. Aí você vê o candidato caindo. O que aconteceu no meu dia lá? O candidato soltou, até tirando uma dúvida de um candidato, perguntou se pode escolher a raia. Lá solta todo mundo junto. Então você vai colocar o seu ritmo e escolher a raia que você vai correr. Por óbvio, você vai correr na raia mais interna da pista, porque você tem uma menor distância. Se você for bizonho e correr na mais externa, você vai correr mais do que 2.400. Então, não tem aquilo, né, de igual corrida, igual o Usain Bolt corre, cada um sai numa raia e tem uma diferença ali, né, uma distância entre um e o outro, dada a angulação da pista. Lá é todo mundo junto, e solta 4 grupos ao mesmo tempo, então você tem que imprimir o seu ritmo, e muito cuidado, não acompanhar o candidato que está na frente. Muita gente cai nessa. Aí o candidato morre na primeira, segunda volta, você tem mais 4 para dar. Então é no seu ritmo, e o treinamento é fundamental chegar lá automatizado, igual o Denilson está falando. Pessoal, bora lá. Você começou, você aguenta já correr em ritmo leve por 20 minutos. Agora você tem que se encontrar mais ou menos naquela tabela, né? Então você vai correr, fazer o seu treino leve de 20 minutos, tá? Para se encontrar naquela tabela, você vai correr em ritmo leve por 20 minutos e finalizando essa corrida leve de 20 minutos, você caminha por 1 minuto ali para tomar um ar ali e você tenta correr em 1 quilômetro no menor tempo possível. Não precisa se matar, só para você ver o tempo que você vai concluir esse 1 quilômetro de corrida. E aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá naquela tabela e vai ver mais ou menos o tempo, né? Você vai ver, se você fez, por exemplo, 1 quilômetro para 5 minutos, você vai encontrar lá naquela tabela do lado esquerdo, onde está ritmo, 1 minuto por quilômetro, qual o tempo que está mais próximo do seu. Por quê? Porque você vai puxar uma linha horizontal para a tabela lá da direita e você vai ter o teu ritmo de trabalho para fazer tiros de 400 metros, tiros de 800 metros e trabalho de ritmo. Já que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês, vai chegar no PDF já, como que você vai fazer cada um desses treinamentos aí. Pode passar, Otávio. Não exagere, você não está acostumado com estímulo forte, é igual eu falei, você está conseguindo correr leve por 20 minutos, então assim, até então você não tem um condicionamento cardiovascular muito forte, então esse teste de 1 quilômetro não é para você se matar, é para você simplesmente correr no ritmo moderado e ver quanto tempo você está fazendo a distância de 1 quilômetro. Esse é o seu objetivo. Para você ver se você já pode começar a fazer estímulos de 400 metros ou você ainda não está em condição de fazer treinamento intervalado. Por quê? Se o seu tempo não tiver encaixado lá na tabela, nem no masculino, nem no feminino, não tem necessidade nenhuma, vou repetir, não tem necessidade nenhuma de você fazer treinamento intervalado de 400 metros. Então, você pode fazer, de repente, um treinamento intervalado de 100 metros, mas aí você não vai ter o ritmo na tabela lá, né? Você pode fazer um estímulo na ladeira, subir o morro, pegar uma ladeira e ficar fazendo estímulos na ladeira para estimular o seu condicionamento cardiovascular, mas você não vai trabalhar tiros de 400 metros. Por quê? Você vai sofrer demais e você não precisa disso. Você tem que entender que você está começando a dar os primeiros passos na corrida ali. Então, o trabalho de 400 metros é mais para o candidato que já está se encontrando dentro da tabela. Se você está fora da tabela,
Não se compare com os outros. Faça o seu trabalho. Então, como é que você estimula o seu condicionamento cardiovascular? Você precisa gerar estímulos no seu coração de que elevar a sua frequência cardíaca, fazer alguns minutos de intervalo, né, e repetir aquele estímulo. Como é que você pode fazer isso se você estiver mal condicionado? É só você pegar uma ladeira. Então, você faz ali 15 minutos de aquecimento no plano, aí você acha um morro bacana para você subir, e aí você sobe em ritmo leve. Você não precisa nem forçar muito, candidato. É só você simplesmente, o próprio fato de você estar subindo o morro, a sua frequência cardíaca já vai subir. E aí você conseguiu gerar o estímulo para melhorar o seu condicionamento cardiovascular. E aí você desce o morro caminhando, tá? Toma um ar, toma um fôlego e repete aquele estímulo. E aí você faz aquilo ali por uns 10 minutos de estímulo de morro e volta trotando para casa. Acabou o seu treino. Então, o treino forte seu que está mal condicionado é esse. Você não pode ir muito além disso, porque senão você se machuca. O restante da semana você tem que focar em quê? Em se manter em movimento, né? Para ganhar condicionamento aeróbico. E você vai ganhar condicionamento aeróbico como? Trabalhando em ritmo leve. Então você tem que explorar os seus treinos de caminhada, intercalando corrida com caminhada. Para quê? Para você ter 20, 30 minutos de estímulo. E no final da semana você ter um tempo total em minutos de estímulo grande, né? Porque é igual na barra fixa. É mais relevante você fazer vários treinos de 20 minutos correndo, intercalando com caminhada, do que correr só 2 vezes na semana por 1 hora. Se você distribuir os estímulos ao longo da semana para correr vários dias na semana, né, e não se fadigar tanto, não exigir muito de você no treino, você vai melhorar muito mais rápido o seu condicionamento. Você vai ganhar condicionamento muito mais rápido. Por quê? Você vai repetir muito mais vezes o movimento de correr. E é isso que vai te fazer ficar bom na corrida. É isso que vai te dar condicionamento aeróbico, tá? E ali, essa parte aí a gente pode até disponibilizar para vocês depois. Pode passar, Otávio. Tá? Olha lá, entenda o seu objetivo no TAF. Essa aí a gente já falou, né? Você vai melhorar no TAF, né? Trabalhando o seu condicionamento aeróbico. O que melhora o seu condicionamento aeróbico? Corrida leve, né? E focar no seu volume semanal, tá? Já que a gente vai aprender a distribuir o treino. E melhorando o seu condicionamento cardiovascular. O que é condicionamento cardiovascular? É o seu VO2 máximo. É a quantidade de oxigênio que você consegue puxar para dentro do seu corpo e distribuir entre as suas células. O pessoal teve uma galera que perguntou aí de respiração na corrida, tá? Pessoal, não existe técnica de respiração na corrida. Vocês têm que entender o seguinte: antes mesmo de vocês virem para o mundo, né, quando vocês estavam sendo formados lá na barriga da mãe de vocês já aprenderam a respirar, tá? Desde o momento que você nasceu, você respira. Se tem uma coisa que você faz com excelência, é respirar. Então, não existe técnica para respiração. O que melhora a sua respiração na corrida? É o seu condicionamento físico, tá? Para você entender, quando você respira, você está puxando oxigênio do meio ambiente. Esse oxigênio entra. Por que a gente fala que você tem que respirar pelo nariz e soltar pela boca? Porque o seu nariz ele tem vários pelos, né? Então, você puxa o ar pelo nariz, esse ar é filtrado no seu nariz, entra na sua cavidade nasal, né? Uma bola que tem aqui. E essa bola, ela, além de umidificar o oxigênio que entra no teu corpo, ela aquece a temperatura daquele oxigênio, ele desce por esse tubo da sua cabeça até conectar lá no brônquio do teu pulmão, e esse oxigênio é distribuído entre as suas células. Essas células fazem ali o processo de metabolização ali, né, para gerar a sua contração muscular, para gerar movimento, e essas células liberam o dióxido de carbono, e esse carbono precisa ser liberado para fora. Então, você está o tempo todo puxando o oxigênio e jogando o gás carbono para fora, tá? O que acontece com o pessoal que reclama de dor na corrida, né? Eu tô com dor na canela, tô com dor na panturrilha, né? Normalmente é falta de condicionamento físico. Por quê? Quando você começa a exigir mais, a tua demanda de oxigênio aumenta e você não tem condicionamento aeróbico para fazer essa troca de oxigênio, o teu corpo ele começa a criar compensações. E uma das compensações que o teu corpo cria, ele começa a quebrar o monossacarídeo de glicose, começa a quebrar carboidrato para te dar energia. E essa quebra de carboidrato começa a produzir uma toxina no seu corpo que a gente chama de ácido lático. Então, o teu corpo começa a quebrar glicose, começa a quebrar carboidrato para te dar energia, para te manter em movimento, né, para você resistir àquele esforço que você ainda não está suportando. E o teu corpo começa a criar toxinas na musculatura por causa da sua demanda de contração muscular. E aí você começa a ter um acúmulo de ácido lático, por exemplo, na panturrilha. Aí você fala, pô, Denilson, começa a correr, dói minha canela, dói minha panturrilha, né? E muitas das vezes esse processo é justamente
pela demanda de oxigênio, né? Você não tem condicionamento para correr naquele ritmo. Aí você vai começar a ter dor e cansaço. Outra coisa que faz doer a sua panturrilha você ter dor muscular de maneira geral é a sua má absorção de impacto. Lembra, o trabalho de fortalecimento é importante. Então, às vezes, você não está absorvendo bem o seu impacto, aí você vai sentir dor na canela, dor na panturrilha, né? Eu vi uma galera que estava falando que tem dor na sola do pé, uma coisa assim. Você tem que caminhar descalço, cara. Eu já tive amigos na corrida, tá? Que não tem nada a ver com TAF, que tinham problemas de fascite plantar. Como que resolve fascite plantar? Você precisa fortalecer o arco do seu pé. Então, o seu pé ele tem uma musculatura lá que a gente chama de arco plantar, que é a voltinha do seu pé. Então, quando você caminha descalço, você fortalece a planta do seu pé. Então, se você tem dor na fáscia do pé, começa a caminhar descalço, né? Às vezes você não tem dinheiro para pagar uma fisioterapia, e eu já estou te dando aqui ó, o ouro, né? Porque a maioria dos atletas que eu conheço que tiveram fascite plantar, trataram fascite plantar caminhando descalço na terra, tá? Na terra, na grama. E vamos continuar aqui. Como organizar o seu treino na semana? Olha só, você precisa focar a maior parte do seu treino em desenvolver o seu condicionamento aeróbico. Como é que você melhora o seu condicionamento aeróbico? Correndo em ritmo leve, focando em aumentar o seu volume semanal na corrida, passar mais tempo na semana realizando a atividade de correr, para sinalizar para o seu corpo constantemente aquela necessidade de adaptação à corrida, aquela necessidade de se adaptar àquele estímulo. Né? Não dá para você ficar correndo. Se você corre forte o tempo todo, você não consegue fazer volume semanal. E o que vai melhorar a sua corrida é você achar um equilíbrio entre o seu volume semanal de corrida e intensidade, porque você precisa trabalhar a intensidade. No TAF, você não vai correr em ritmo leve, você precisa empregar um ritmo ali. Então, você precisa fazer treino intervalado e treino de ritmo para ganhar velocidade, né? Só que você precisa achar um equilíbrio nisso, tá? Eu até deixei uma sugestão para vocês aí, ó, quem treina 4 vezes por semana, fazer dois ou 3 treinos leves e fazer um treino só intenso na semana. Então, perceba, o pessoal que corre 2.400 toda hora, você está fazendo estímulo intenso toda hora, e você não vai melhorar na corrida assim. Você precisa melhorar o seu condicionamento aeróbico e precisa sinalizar para o seu corpo a necessidade de correr num ritmo mais forte. Então, você precisa sim ter na sua semana um treino intervalado, um treino de ritmo, para manter aquela sinalização para o seu organismo de que, olha, a gente precisa correr em ritmo forte. Você precisa se adaptar a esse ritmo novo aqui, entendeu? No restante da semana, você tem que correr leve. O que predomina na sua semana é treino leve. Se você treina mais da metade da sua semana forte, você já tem que parar, porque nem atleta de elite corre 50% forte, tá? Então, os atletas que fazem muito volume correndo, né? Por mais que você pense que o atleta às vezes está num ritmo muito forte, ele não está, ele está correndo leve. Quando você vê aquele atleta correndo forte, você vai assustar. Ele não corre forte toda hora. Então ele tem uma distribuição semanal, e dentro dessa distribuição semanal de um atleta mais bem condicionado, praticamente 60% da semana desse atleta é leve, é corrida em ritmo leve. Ele vai fazer os estímulos de força? Vai, em dias específicos de fazer força. Nesse dia ele vai ter que fazer tiro de 400 metros. Aí ele vai na pista de atletismo e se mata de fazer força. No restante da semana ele vai distribuindo corrida. Na maioria das vezes é corrida para ganhar volume semanal, né? E você também precisa fazer um trabalho de ritmo, né? Então, além de fazer o trabalho intervalado para estimular a sua velocidade, você também precisa ter na sua semana um treinamento de ritmo para manter o teu corpo constantemente, né? Sinalizar para o seu corpo constantemente a necessidade de correr num ritmo mais forte, tá? Então olha a rotina, por exemplo, de quem treina 5 vezes por semana, fazer 3 treinos leves, um treino só intervalado e um treino moderado. Eu fiz um treino forte na segunda-feira. Eu preciso correr moderado na terça? Claro que não, o teu corpo está se recuperando do treino da segunda-feira. Então, se você correu forte na segunda-feira, você descansa pelo menos 48 horas para fazer outro estímulo forte. Denilson, nesse período eu vou ficar sem correr? Não, você vai encaixar uma corrida leve. Então, por exemplo, você fez um treinamento intervalado na segunda-feira. Na terça e na quarta, você pode encaixar uma corrida leve, né? Então, você faz um treino intervalado na segunda-feira, por exemplo. Na terça-feira, você encaixa uma corrida leve. Na quarta-feira, você descansa. E na quinta-feira, 48 horas depois daquele último estímulo forte, você faz mais um estímulo moderado. Não tão forte quanto o treino intervalado que você fez na segunda-feira. Porque o teu objetivo agora é o quê? Trabalhar moderadamente.
tá? Para manter o seu corpo aquela sinalização de correr num ritmo mais forte. Aí você vai entrar com trabalho de ritmo, tá? Pode passar, Otávio. Aí, pessoal, os benefícios do treino, ó. Treino leve, caminhada entre 20 e 30 minutos. Melhora a sua saúde de modo geral, tá? E é o que predomina na semana. Inclusive, a minha semana, eu corro muito, eu faço muito treino leve. Então, assim, pô, Denilson, mas você não faz o TAF no excelente? Faço. E se você acompanhar a minha rotina semanal na corrida, eu tô o tempo todo correndo leve. Eu tenho o meu tempo de treinar, eu tenho um treino só intervalado na semana e um treino só de ritmo. Todo o restante do meu trabalho, galera, é em ritmo leve. Eu não estou me matando de correr o tempo todo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu estou tentando passar a ideia para vocês. Porque você aí pode estar, muitas das vezes, toda vez que você sai para correr, você tenta quebrar teu recorde. E não é isso que vai fazer você melhorar na corrida. Você tem que entender que você melhora na corrida aumentando o seu estímulo semanal. Então, por exemplo, Denilson, como é que eu melhoro meu condicionamento? Eu já falei isso e vou repetir mais uma vez. Como é que eu ganho condicionamento na corrida? Né? Correndo mais vezes na semana, cara. Você tem que se preocupar com a quantidade em minutos que o seu corpo passa correndo lá no final da semana. E esse volume tem que ser predominantemente leve. Você precisa, sim, sinalizar para o seu corpo a necessidade de correr num ritmo mais forte. Uma vez por semana, se você está no nível moderado. Denilson, eu estou com 15 pontos no TAF. Eu tenho que treinar forte quantas vezes por semana? Uma vez só. Denilson, e o resto da semana eu vou fazer o quê? Vai fazer treino leve, cara. Treino leve e moderado. Treino forte é uma vez na semana só, cara. Você não precisa se matar toda hora, tá? E aí, o treino em ladeira, como eu disse, para quem não consegue fazer trabalho de tiro de 400 metros, você pode fazer estímulos em ladeira, que o benefício é praticamente o mesmo, tá? Então, o benefício de você correr na ladeira, você melhora a sua postura, você melhora a sua resistência, você ganha condicionamento cardiovascular, que é necessário para você correr num ritmo mais forte, né? Então você ensina o seu coração a fazer essa troca de oxigênio mais rápida com o ambiente, você ganha condicionamento cardiovascular, fortalece o seu corpo, cara. Quando você sobe morro, você muda a contração muscular, você puxa mais músculo para a jogada. Atleta que corre subindo morro é atleta mais forte, você fortalece a sua musculatura subindo morro. Então, se você está começando a correr, tá conseguindo correr ali por 20 minutos, ainda não dá conta de fazer um trabalho de 400 metros, pega um morro legal para você treinar e faça curtos tiros na subida ali. Não precisa ser muito, galera. 20 metros ali, 30 metros é até muito, porque você está em ladeira. E você só precisa o quê? Gerar o estímulo. Qual que é o estímulo para melhorar o seu condicionamento cardiovascular? Elevar a sua frequência cardíaca, deixar a sua frequência cardíaca abaixar, ou seja, você sobe o morro, chega numa distância ali legal, você viu que está ofegante? Para. Desce o morro caminhando, a sua frequência cardíaca vai abaixar. Quando você chegar lá no pé do morro de novo, você volta correndo de novo e cumpre aquela mesma distância que você fez. Então você vai fazer de novo aquele estímulo, seu batimento cardíaco vai subir de novo, você vai chegar naquele ponto, você vai parar ali, vai voltar caminhando e vai repetir isso umas 8 vezes. Feito isso, acabou o teu treino forte. Então o treino forte de um indivíduo que está começando a adaptação na corrida é esse. Você não precisa fazer tiro de 400, você não precisa fazer simulado de TAF de 2.400, você vai ganhando condicionamento aos poucos até você ter capacidade ali de fazer um trabalho bacana de 400, 800 metros. Pode passar, Otávio. Lá, o treinamento intervalado. É o que eu acabei de falar. Se você está começando agora a correr, não tem necessidade nenhuma de você trabalhar tiro de 400 e 800 metros. Né? O benefício é muito semelhante ao treino de morro. Olha lá, ó, melhora a sua postura, melhora a sua resistência, melhora seu VO2 máximo, melhora a cadência. Né? E aí entra um ponto importante. O objetivo do tiro de 400 metros é você simular o ritmo da prova. Então, se você voltar lá na tabela depois, você vai perceber que o teu ritmo nos 400 metros é muito semelhante ao ritmo que você tem que fazer a volta lá no dia do TAF. Então, por exemplo, o candidato que tem que correr a volta no TAF para 2 minutos, ele tem que fazer o tiro de 400 metros, o estímulo, abaixo de 2 minutos. Por quê? Porque no dia do TAF você vai ter que correr de maneira ininterrupta. Mas no treinamento de tiro de 400 metros, você vai ter um tempo de descanso. Então, você precisa correr num ritmo abaixo do que você pretende correr lá no dia da prova, né? E aí você não pode descansar muito. Lembra, lá no dia da prova você não vai ter todo esse tempo de descanso. Então, o intervalo do treino de tiro de 400 metros até o tiro de 800 metros é curtinho, né? E você tem que repetir aquela distância ali num tempo abaixo do que você pretende correr lá no dia da prova. Então, você não precisa, né?
igual o pessoal aqui de Pouso Alegre, ficar simulando o TAF toda hora. Porque fazendo um bom trabalho de tiro de 400 metros, de 800 metros, você já consegue saber, você já consegue prever o teu tempo na corrida lá no TAF, né? E eu até deixei a tabela bisurada para vocês olhar isso depois, tá? E aí até coloquei em negrito ali, ó, risco de morte súbita. Se você está começando a correr agora, cara, não inventa de fazer tiro de 400 metros, porque machuca, tá? Uma dor muito comum de quem faz tiro de 400 metros, nunca fez tiro, vai fazer um trabalho de tiro de 400 metros, é reclamar de dor na panturrilha. Pô, Denilson, quando eu corri em ritmo leve, doía a canela da minha perna. Agora eu comecei a fazer trabalho intervalado, eu tô com dor na panturrilha. Por quê? Quando você corre em ritmo forte 400 metros, você muda você traz mais da panturrilha para a jogada, você traz mais do seu glúteo médio para a jogada. Então é muito comum o atleta que não está acostumado a fazer força na corrida, quando vai fazer pela primeira vez um trabalho de 400 metros, ele reclama de dor na panturrilha. Ele reclama, às vezes, de dor no posterior. Por quê? Porque muda um pouco a sua contração muscular e o trabalho muscular. Você está exigindo muito mais do seu corpo. Você está exigindo muito mais ali da tua impulsão na corrida. Você está trazendo muita potência na troca de passada. Então, naturalmente, não é um treino que você consegue fazer, por exemplo, toda hora. Você não vai treinar tiro de 400, 800 metros 2 vezes por semana. Você vai pegar um dia só da sua semana para fazer um trabalho de 400 metros. O restante da sua semana é corrida leve. E você precisa ainda colocar dentro dessa sua semana um treino de ritmo. E você achando o seu nível lá na tabela que o Otávio vai disponibilizar para vocês, vocês vão ver o ritmo que vocês têm que correr. Vocês vão achar o seu nível lá na tabela e lá tem o trabalho de treino de ritmo, né? O treino de ritmo, você tem que permanecer correndo abaixo daquele ritmo que está na tabela. Então pode ir passando para frente, já que a gente chega nessa parte, Otávio. Olha lá, treino de ritmo, né? Então você vai achar o seu nível lá na tabela, né? E aí você precisa, na sua semana, fazer um trabalho intervalado, né? Se você tem condição de fazer o trabalho intervalado, né? E você precisa também, na sua semana, pelo menos 48 horas depois do trabalho de tiro ali, fazer um estímulo de ritmo para manter a sinalização para o seu corpo de que você precisa correr num ritmo mais forte. Como é que você faz o trabalho de ritmo na prática? Você precisa manter aquele ritmo que está na tabela por blocos de 3 a 8 minutos. Então, você vai achar o seu nível lá na tabela, você vai ver, pô, eu estou aqui com 12 pontos no TAF, eu me encontrei aqui na tabela. Você vai lá para a direita na tabela, você vai ter uma sugestão de trabalho de ritmo. E você tem que correr por pelo menos 3 minutos abaixo daquele ritmo que está sugerido na tabela. E diferente do treino de tiro, você não descansa. Você faz aquele ritmo, emprega aquele ritmo na corrida, abaixo do que está sugerido na tabela, né? O Otávio até colocou a tabela aí, ó. Fica lá no cantinho da tabela, ó, no masculino. Ritmo de 4 a 8 minutos. Então, por exemplo, o candidato que está com 15 pontos no TAF, o trabalho de ritmo dele é a 5,5 minutos por quilômetro, ou 11,8 quilômetros por hora. Como é que você vai fazer na prática esse treinamento para desenvolver a sua corrida? Vai fazer os seus 10 minutos de aquecimento, e aí você vai puxar esse ritmo de 5,5 por quilômetro, ou abaixo disso, tá? Não é acima disso, a tabela está calculada já para você, eu tive o trabalho de calcular isso para você evoluir na corrida. Você vai ter que manter esse ritmo de 5,5 por quilômetro por pelo menos 4 minutos. E aí o que você vai fazer? Vai voltar a correr em ritmo leve por mais 4 minutos. De 3, você vai descansar ali até 4 minutos, 2, 4 minutos, e vai voltar a correr nesse ritmo de 5,5 por quilômetro por mais 4 minutos, né? E aí você vai ver, você vai tentar fazer ali pelo menos 2 blocos, de 2 a 4 blocos, porque aí você vai juntar o seu trabalho de intervalado, de tiro de 400 ou 800 metros, vai ter o seu volume semanal de corrida nos treinos leves, entre 20 e 30 minutos, e vai encaixar ainda esse treino de ritmo para continuar sinalizando para o seu corpo a necessidade de correr num ritmo forte, né? E aí esse trabalho de ritmo você tem você tem que fazer num ritmo específico. Você tem que saber fazer o treino de ritmo. Então essa tabela aí vai ajudar muito vocês na parte prática do TAF, tá? Pode ir passando aí, Otávio. Aí tem o treino longo para o TAF do pessoal de agora. Eu não indico porque o treino longo ele é muito bom para melhorar o nosso condicionamento. Só que normalmente o treino longo ele tira um pouco aquele estímulo do teu corpo de permanecer sempre correndo num ritmo legal. Normalmente o atleta que passa muito tempo correndo, o meu caso, por exemplo, eu estou reduzindo os meus treinos longos. Por quê?
porque eu preciso manter a sinalização para o meu corpo nessas semanas até o TAF de que eu preciso correr sempre num ritmo legal. Então, não é legal para quem está no nível moderado ou intermediário fazer treinos muito longos em ritmo muito lento. Você precisa fazer os seus treinos durarem um pouco menos de tempo, fazer estímulos o necessário, né? Para o seu corpo sempre manter essa noção de que, olha, a gente sempre corre em ritmo moderado. Quando a gente não está moderado ali, a gente está forte e você completa o volume semanal de treino em ritmo leve. Mas é muito importante você manter na sua semana esse estímulo de velocidade. Como é que você faz isso? Eu acabei de mostrar para vocês, com o trabalho de treino intervalado e o trabalho de ritmo. O restante da semana é ritmo leve. Pode passar, Otávio. Tá, olha lá. Isso aí a gente já falou no longo da live, né? No TAF você precisa correr no ritmo bom e ter capacidade de sustentar esse ritmo, né? Sempre aquecer a musculatura, a gente falou do aquecimento. Pode passar, Otávio. Tá, estímulos de 400 metros. Na prática, como é que funciona? Para quem consegue já trabalhar o tiro de 400 metros. Eu já deixei a sugestão, o Otávio eu posso até separar esse material durante a semana para o Otávio disponibilizar para vocês, mas a ideia é mais ou menos essa. A demanda de volume para o feminino é menor. Se você é candidata, né, você não precisa cumprir a mesma rotina de treinamento que um candidato do sexo masculino, tá? Porque biologicamente, né, a gente tem as diferenças ali. Eu não estou sendo preconceituoso. Tem muita mulher aí que aguenta muito mais porrada que homem, a gente sabe disso. Mas assim, a mulherada não precisa, porque às vezes você está correndo junto com um camarada ali, alguém que está treinando para o TAF também, e você tenta acompanhar um homem no treino. E eu até deixei a sugestão ali, o público, o candidato, né, ele tem que fazer um volume maior de quilometragem ao longo da semana. Ele tem que ter mais contato com a corrida ainda do que o público feminino. A exigência do ritmo, né, do pessoal masculino no TAF é maior. Né? Então, consequentemente, isso se aplica na distribuição de treinamento. Então, o TAF acaba tendo uma exigência maior para o público masculino, né? Porque, por mais que a mulher precise de menos estímulo ali, o ritmo que a polícia militar exige do masculino ali exige muita dedicação sua, cara. Entendeu? Por exemplo, eu conheço muita mulher que corre muito bem e é fácil, né? Não, vou voltar a dizer, não estou sendo preconceituoso, mas acaba sendo mais fácil para a mulher atingir a nota máxima na corrida da Polícia Militar. Por quê? Porque o ritmo que a Polícia Militar exige do masculino na corrida de 2.400 metros é um ritmo, cara, que nem corredor de 5 km, na maioria dos atletas de 5 km de corrida mesmo, eles não conseguem correr a 3,45 por quilômetro. Então, a exigência do masculino acaba sendo um pouco mais... tá um sarrafo acima. Então, o masculino acaba tendo um desgaste maior na preparação para a corrida da Polícia Militar para atingir, de repente, a mesma pontuação do que o público feminino. Tá? Aí eu já deixei mais ou menos a sugestão de trabalho, vocês estão acompanhando ali na tela do slide. Então, estímulo de 400 metros para o masculino. Tá? Você vai tentar fazer ali entre 8 e 12 repetições, tá? Vai descansar no máximo 2 minutos. Lembra, se você ficar muito tempo descansando, você foge do treino. Você tem que deixar aquele estímulo corretamente, porque não adianta nada você sofrer no tiro de 400 metros, né, e não colher o benefício desse treino lá na frente. Então você precisa fazer as sessões de 400 metros e respeitar o tempo de descanso. É até 2 minutos. Denilson, deu os 2 minutos, eu não estou conseguindo, não me recuperei para correr. Você simplesmente completa a distância de novo de 400 metros. Você não precisa se cobrar tanto nesse início de adaptação. Mas não é legal você descansar, por exemplo, 5 minutos para repetir a distância de 400 metros. Lembra? Lá no TAF, você vai ter que correr 2.400 de maneira ininterrupta. Então, no teu treinamento, você não pode ficar se dando essa colher de chá de descansar muito entre as sessões de treino intervalado. Aqui eu já deixei bem detalhado para vocês o trabalho de 400 metros, o trabalho de 800 metros, o trabalho de ritmo, né? Então, por exemplo, o trabalho de ritmo para feminino, você vai se encontrar lá na tabela, né? Aí você precisa fazer de 2 a 4 blocos, né? E manter aquele estímulo que está na tabela ou abaixo daquele ritmo entre 3 e 6 minutos. Depois você volta a correr leve por mais ou menos 4 minutos, 2, 4 minutos, e repete aquele bloco de treino ritmado. Para quê? Para sinalizar para o teu corpo a necessidade de correr num ritmo maior e cumprir toda a variação necessária de estímulos ao longo da semana para você evoluir na corrida. Pode passar, Otávio. Ali, exemplo de distribuição na prática, pessoal, para vocês entenderem. Olha lá, ó. O atleta corre leve na segunda-feira,
Na terça-feira ele faz um trabalho de treino intervalado. Na quarta-feira ele descansa. Na quinta-feira ele corre leve de novo. E na sexta-feira ele faz aquele treino de ritmo que a gente conversou aqui atrás. Aí ele descansa sábado e domingo, volta a correr leve na segunda-feira, faz um trabalho de treino intervalado e vai planejando a rotina dele. É lógico que isso é um exemplo, mas eu quero que vocês entendam, olha para a tabela. Existe aí nessa tabela uma distribuição de quê? De volume de treinamento e intensidade. Normalmente o atleta faz volume nos treinos leves, porque como ele está no ritmo leve, ele consegue correr por mais tempo. E no treino intervalado, ele tem que correr uma menor distância, só que ele exige mais da intensidade dele. Então, você tem que ter esse equilíbrio para evoluir na corrida. Pode passar, Otávio. Aí, pessoal, outro exemplo de adaptação para quem está com dificuldade na corrida, né? Ou para quem já está começando ali na corrida. Você não precisa fazer 2 sessões de estímulo forte. Então, veja que a rotina dessa pessoa mudou mais ainda. Ele só tem um treino forte na semana, que é o quê? É um treino de ritmo, nem é um trabalho intervalado. Então, ele vai correr leve na segunda-feira, vai fazer uma caminhada na terça-feira, na quarta-feira ele vai fazer um trabalho de ritmo, na quinta ele descansa, na sexta ele volta a correr leve, no sábado faz caminhada. Então você tem que ver o nível que você está e adaptar, e aprender a distribuir o estímulo ao longo da semana, porque o objetivo do treinamento, pessoal, é justamente esse, é você entender que você precisa dos dois, você precisa da intensidade e você precisa do volume de treinamento. E uma rotina boa de treinamento é onde você consegue uma proporção entre volume de treinamento e intensidade. Você não pode nem treinar intenso o tempo todo e também não pode nem correr leve o tempo todo. Porque se você corre leve o tempo todo, você não está sinalizando para o teu corpo a necessidade de correr num ritmo mais forte. Quando chegar na corrida do TAF, você vai sofrer demais. Porque durante a sua semana de treinamento, você não está fazendo força. E aí lá no TAF você vai ter que fazer força. Então o teu corpo não está adaptado àquele estímulo forte. Então você tem que entender o equilíbrio. Entenda, eu não estou aqui, em nenhum momento eu te mandei uma rotina de treino. Eu estou te passando a ideia. Eu quero que você saia da live e fale, Denilson, eu peguei a ideia. Eu tenho que trabalhar o meu volume e eu tenho que trabalhar a minha intensidade para evoluir na corrida. É isso? É isso. Se você entendeu isso, cara, essa parte você matou. Você tem que trabalhar o seu volume de treino, quanto tempo em minutos você passa correndo na semana, e você precisa sinalizar para o seu corpo a necessidade de correr num ritmo mais forte. Como é que você faz isso? Se você está com dificuldade ainda na corrida, eu preciso fazer tiro de 400? Não. Trabalha ladeira, trabalha morro, tá? Pega uma subidinha, faz um trabalho na ladeira. Você já está mais bem condicionado, você consegue puxar um treino intervalado de 400 metros, vai ser excelente para a sua corrida. Lembrando, você vai fazer um tiro de 400 metros hoje, amanhã a tua corrida vai melhorar? É óbvio que não. Você vai precisar de 3, 4 semanas para ver uma melhora no seu ritmo. Mas você já está consciente de que, cara, eu estou fazendo os estímulos necessários para evoluir na corrida. Eu estou distribuindo corrida leve, eu estou distribuindo corrida moderada e estou fazendo um treino forte na semana. Um treino forte só na semana, independente do seu nível. Denilson, eu sou atleta olímpico. Agora eu fui muito longe, né? Mas, Denilson, eu estou muito bem na corrida. Eu preciso fazer tiro 2 vezes na semana? Não. Pro TAF da Polícia Militar, não. Pega um dia só da sua semana para fazer um trabalho intervalado. Pega os demais dias para correr leve. E ainda encaixa dentro desses treinos leves um treino de ritmo, um treino moderado. Normalmente esse treino moderado ele é mais leve do que o treino de tiro. Então você tem um estímulo forte na sessão de tiro e você tem um estímulo moderado na sessão de treino moderado, de ritmo. Os outros treinos da sua semana, você tem que focar em desenvolver a sua capacidade aeróbica, que é simplesmente sair para correr, tá? Pode passar aí, Otávio. Treino de fartlek é melhor para evoluir em curto espaço de tempo? Eliabe, o treino de ritmo aqui que eu passei é exatamente o fartlek. Só que eu não trouxe esse termo fartlek, eu não estou complicando a vida da galera. O fartlek nada mais é do que o trabalho de ritmo. Se você pegar o que é o fartlek, é você intercalar a corrida e terreno, né? Então você intercala a corrida leve com moderada e os atletas gostam também de intercalar a elevação do terreno, né? Altitude, etc. Né? O treino de ritmo que eu coloquei para vocês é exatamente esse fartlek. Você vai começar num ritmo tranquilo, fazer um aquecimento, vai puxar um pouco o ritmo, depois você descansa num ritmo mais fraco e depois volta a forçar o ritmo. Isso é o fartlek, mas eu coloquei na tabela aí para vocês como treino de ritmo, tá? Pode passar. Aí outra adaptação, tá vendo? Denilson, estou começando na corrida, como é que eu distribuo a minha semana? Tá aí, ó. Você vai começar correndo? Claro que não. Força a sua adaptação na corrida por pelo menos 2 semanas.
Lembra, você não está perdendo tempo caminhando. Você está tão mal condicionado que o simples fato de caminhar já vai fazer a sua frequência cardíaca subir. Então você está trabalhando o seu condicionamento sim caminhando. Não pense que você está caminhando e você está jogando seu tempo no lixo. Não está. Você está preservando a sua musculatura, seu corpo está aprendendo a absorver impacto através da caminhada. Não se compare com ninguém, respeite o seu corpo, respeite o seu processo. Se precisar caminhar 3 semanas para adaptar o seu corpo, não tem problema nenhum. Respeita o seu corpo. Então, olha o exemplo aí de quem está começando a correr. Eu vou caminhar na segunda, na terça e na quarta. Na quinta eu descanso. Caminho sexta e sábado, descanso domingão. Virou a semana, caminho segunda, terça e quarta, descanso na quinta, caminho sexta e sábado, descanso domingão de novo. Na semana 3 eu já estou conseguindo intercalar a corrida com caminhada. E aí perceba, vou fazer um treino leve de corrida. Denilson, quanto tempo tem que durar esse treino leve? Cara, caminha 10 minutos e depois começa a intercalar a corrida com caminhada até você completar 20 minutos de treino. 20 minutos, 25 minutos, tá show de bola. No outro dia eu faço o quê? Eu faço uma caminhada. Eu não preciso correr de novo. Eu estou me adaptando na corrida. Na quarta-feira eu descanso. Na quinta-feira eu tento fazer aquele treino intercalando caminhada com corrida de novo. E aí eu começo 10 minutos caminhando, vou intercalando corrida com caminhada e depois eu puxo caminhada no restante da semana. E aí eu vou evoluindo, né, até eu conseguir de fato cumprir uma rotina só correndo, tá? Pode passar, Otávio. Alongamento antes ou depois da corrida. Alongamento, cara, você tem que levar a sessão de alongamento como um treino isolado. Eu, por exemplo, eu faço alongamento. Só que eu não faço alongamento nem antes, não faço alongamento para treinar, nem antes ou depois da corrida. Eu tenho no meu dia um horário só para eu alongar. Não faço isso nem antes do treino, nem depois. Por exemplo, eu corri na parte da manhã e às vezes eu faço alongamento à noite, antes de dormir. Tá? Porque antes de correr eu só faço aquecimento. Alongamento é extremamente importante para melhorar a sua mobilidade. Só que você alongar antes de correr não é aquecer. Tem gente que acha que está alongando a musculatura ali antes de correr e aquilo é um aquecimento. Quando você alonga, você não está dando um estímulo no seu coração de elevar a frequência cardíaca. Então, não considere o alongamento um bom aquecimento. Um aquecimento bom para a corrida é correr, é sinalizar para o seu corpo aquela aceleração do batimento cardíaco, aquele aquecimento da sua temperatura corporal e sinalizar para o seu corpo. Lembra? Você está sinalizando para o seu corpo que você vai começar uma corrida. Isso que é o aquecimento. Eu acho que a gente terminou o material aí, né, Otávio? Foi. Chegou ao fim ali, mas o pessoal tá pedindo material, eu vou deixar ser organizado do jeito que você deseja, e eu libero para a turma lá no meu grupo de estudos, algo nesse sentido.